Olá, eu sou o professor Alexandre e faço parte da Central do Enem. Hoje vamos ter uma revisão sobre um assunto importante para você que vai fazer o Enem 2020. Tudo bem? Dê uma olhadinha aqui para a gente. Vamos lá, olha só. Alexandre, como é que eu posso resolver essa questão que está aqui atrás? Olha só, garotão, dá só uma olhadinha aqui nessa questão de uma maneira bem tranquila que fala sobre números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais. Ele fala assim, ó. A lei da gravitação de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de dois objetos. Ela é dada pela equação F igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. Sendo M1 e M2 as massas dos objetos, D a distância entre eles, G a constante universal de gravitação e F a intensidade da força gravitacional que o objeto exerce sobre o outro. Considere um esquema que represente 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denote os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra. A, o mais distante, e E, o mais próximo da Terra. Ele quer dizer o que com isso? Que essa distância de A aqui, ó, ele é exatamente maior que a distância de B, que é maior que a distância de quem, gente? De C, que é maior que a distância de D e que é maior que a distância de E. Tudo bem? Tudo tranquilo? Aí ele diz assim, ó, de acordo com a lei de gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre o satélite. Olha só, gente, dá uma olhadinha para cá. Quando você estiver diante de questão como essa, você vai trabalhar com números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Anote uma dica importante do professor Alexandre. Toda vez que ele falar para você assim, ó, números são diretamente proporcionais, é porque a razão entre eles gera uma constante de proporcionalidade. Isso quer dizer que esses números vão se dividir. Quando ele utiliza o termo números inversamente proporcionais, pela definição, é que números inversamente proporcionais, o produto entre eles gera uma constante de proporcionalidade. Então, logo, eles vão se multiplicar. Tudo bem? Então, voltando para a nossa questão aqui, observe o seguinte, olha só. De acordo com a lei de gravitação universal, a Terra exerce maior força sobre o satélite. Pegando essa relação que ele deu aqui para a gente em cima, ó, você tem que força é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por D ao quadrado. Olha só, observe que essa distância que você está vendo aqui, que está dividindo, passa para cá multiplicando. Ó. Você tem força vezes a distância ao quadrado, tá? E essa massa aqui, o produto dessa massa, passa para cá dividindo. Ó. Você tem M1 vezes M2, isso tudo é igual a uma constante G. Tudo bem? O que você aprendeu agora? Que grandezas inversamente proporcionais, elas vão se multiplicar. Então, você tem que F é inversamente proporcional a quem? A distância ao quadrado. O que isso quer dizer, Alexandre? Quanto maior a força, menor a distância. Mas espera aí, Alexandre. Ele está perguntando assim, ó, qual é, tá, dos satélites em que a Terra exerce a maior força? Então, se ela tem a maior força, é porque ele tem a menor distância. E qual é o satélite que tem a menor distância? É o E. Então eu venho aqui, ó, e marco a letrinha E. Tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Lembra que grandezas diretamente proporcionais, a divisão entre elas, ou seja, a razão entre elas, geram uma constante de proporcionalidade. Grandezas inversamente proporcionais, o produto entre eles vai gerar uma constante. Tudo certo? Tranquilo? Vamos fazer uma outra questão sobre isso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou passar aqui para você e aí você tem aqui uma questão que também fala sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos lá. Para a construção do isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Então vamos lá organizar isso aqui, ó. Se eu tenho uma área aqui de 9 metros quadrados, beleza? Você tem uma distância aqui, ó, de 3 metros e você tem um custo, e nesse custo você tem exatamente aqui que ele é R$500. Olha o que ele diz.
Neste tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Então, olha só, se eu chamar a espessura de E, o que eu sei? Que essa espessura é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, lembra, grandezas inversamente proporcionais, elas vão sempre se multiplicar. Então, a espessura é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, você tem que a espessura, tá? Ela vai ser multiplicada pela distância ao quadrado e isso vai me dar uma constante. Tudo bem? Continuo meu texto aqui, ó. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Então, você tem aqui, ó, que o custo ele vai ser diretamente proporcional. Diretamente proporcional, você faz o quê? Você divide. Então, o custo está para V e isso também vai ser igual a uma constante que eu vou chamar de P. Tudo bem? Olha o que ele diz. A expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situado a D metros da fonte sonora, é quanto? Tudo bem? O que ele quer? Ele quer uma expressão que represente o custo em função da área e de quem? E da distância. Tudo bem? Vamos correr atrás? Então, olha só. Primeira coisa que você tem. Tá, professor. Esse volume aqui. Ó, imagina o seguinte, que se você vai revestir uma parede, tá bom? Você tem aqui uma parede. Estou colocando para você aqui em cima. Tudo bem? Então, observe que a primeira coisa que você vai fazer é que essa parede ela tem uma determinada área. Certo? Só que observa que essa garotinha também aqui, ó, ela tem uma determinada o quê? Espessura. Então, eu posso ter como característica essa figura como um paralelepípedo, certo? Eu tenho um paralelepípedo em que eu tenho a área e eu tenho a espessura. E essa espessura, você já estudou comigo aqui, você sabe que vai ser a altura. Então, esse material aqui, ó, ele tem um determinado volume. Para determinar um volume de um paralelepípedo, vai ser a área da base, que eu chamei de A, vezes a altura, mas essa altura nós chamamos de E, que vai ser exatamente quem? A nossa espessura. Aí você fica perguntando, tá, Alexandre, mas e aí? E aí, dá uma olhadinha aqui, ó. Vou pegar uma caneta bem legal pra gente. Observe que esse volume, eu vou jogar para cá, ó, multiplicando. Então, você tem o custo, vai ser a minha constante P vezes o volume. Mas, Alexandre, o volume, eu já sei que é a área vezes a espessura. Então, esse custo que você está vendo vai ser igual a P vezes a área vezes a espessura. Olha só, já organizei aqui. Então, já que ele quer o custo em função da área, eu já tenho em função da área. Está faltando ficar agora em função da distância. Tudo bem? Professor, como é que eu vou fazer isso? Dá uma olhadinha bem aqui, galera. Olha só, lá no início ele diz que a espessura é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Observe que eu posso escrever esse E da seguinte forma. D ao quadrado passa para cá dividindo. Então, você tem que é a constante K dividido por D ao quadrado. Professor. Então, eu posso substituir aqui, ó. No lugar do E, eu vou botar K sobre D ao quadrado. Então, você tem que o custo vai ser igual a P vezes A vezes E. Nós já sabemos que é K sobre quem? Sobre D ao quadrado. Show de bola. Eu vou organizar isso aqui, ó. Você tem que P vezes K, são duas constantes, tá? Vezes A, tudo isso sobre D ao quadrado. Tudo bem? Observe que já dá para a gente marcar uma das alternativas. Ó, eu tenho a área sobre D ao quadrado. Aqui não tem área sobre D ao quadrado. Aqui tem área sobre D ao quadrado. Show de bola. Vamos ver as outras. Aqui está o inverso. Não estão sai fora. Então, olha aqui. Ó. Aqui também não e aqui também não. Então, já dá para entender que a resposta é a letra B. Mas espera aí. O aluno está perguntando para mim assim. Quem é o P vezes K? Olha só. Os dados que foram dados no início da questão, eles colocaram aqui para mim assim, ó. Que a área vale 9, a distância vale 3 quando o custo for R$500. Então, ó, se eu substituir aqui, ó, no lugar do custo, eu vou colocar exatamente R$500. Você tem aqui, ó, P vezes K. Isso vezes a área, que ele disse que é 9. E essa distância aqui é 3, só que é ao quadrado. Observe que você pode cortar 9 aqui, ó, com 3, que é o mesmo valor. Sobra que P vezes K, gente, é exatamente quem? 500. Então, o custo
vai ser dado P vezes K, 500, vezes a área, dividido por quem? Por D ao quadrado, como você viu na letra B. Tudo tranquilo, gente? Tudo beleza? Vamos para mais uma questão aqui de números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Olha só, bem semelhante àquela primeira questão que nós fizemos. De acordo com a lei universal de gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre o satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio, tá? R da órbita, ou seja, tá aqui, ó, força é igual a constante vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados, cada um por um ponto MR, cujas as coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da órbita em torno da Terra. Tá? Aqui, ó, a massa M, com base nas posições relativas do ponto do gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B, C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, gente. Organizando aquilo pelo que nós aprendemos agora, vou pegar esse R ao quadrado e passo para cá, olha, multiplicando. Então, você tem que força e R ao quadrado estão se multiplicando, são inversamente proporcionais. Tudo bem? E essa massa eu vou passar para cá dividindo, ó. E tudo isso é igual a uma constante. O que você tem? Quanto maior a força, menor a distância. Quanto maior a força, maior a massa. Lembra? Força, massa, diretamente proporcionais, e força e o raio são inversamente proporcionais. Vamos lá. O que você observa aqui, ó, nesse gráfico aqui ao lado? Tudo bem? O que você observa? Você observa o seguinte, dá uma olhada, que a partir daqui da origem, eu tenho o eixo Y, que é exatamente o raio, certo? E tenho o eixo X, que é exatamente quem? A massa. Beleza? Então, dê uma olhadinha aqui, ó. À medida que eu vou subindo, eu estou aumentando o meu raio. Então, peraí. Se eu aumentar o meu raio, eu vou diminuir a força, uma vez que eles são inversamente proporcionais. Significa dizer que essa força C, ela é menor que a força A. Por que a força C é menor que a força A? Porque você tem exatamente o que aqui, gente? Você tem quanto maior o raio, menor a força. Então, eu já posso escrever assim, ó, que a força C, tudo bem? Tranquilo? Olha, quanto maior o raio, menor a força. Então, a força C, ela já é menor que a força A. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Se eu analisar agora, você tem que a força A aqui, ó, a força A, ela pode ser, né, em relação ao raio, ela é o mesmo daqui, ó, da força B, porque o raio aqui é o mesmo. Mas se você observar, olha, aqui no eixo X você tem a massa. B, ele tem uma massa maior que a massa de A. Então, logo, se ele tem uma maior massa, é porque ele tem uma maior força, porque eles são diretamente proporcionais. Então, a força de B, ela é maior que a força de A. Tudo bem? Então, logo, se a força de B é maior que a força de A é maior que a força de C, eu tenho como alternativa aqui, ó, a letra E. Tudo tranquilo, gente? Até a próxima. Fica na paz. Valeu!